E até que eu não era muito burro, não. Aí mais tarde, um dia eu estava escutando, mas isso já tinha curso superior, né? Em parte, já sabia francês. Eu estava escutando assim o rádio, tinha lá um conjunto de professores falando, médicos e tal, e eles estavam falando sobre leite materno. Então diziam que o leite materno era muito bom para desenvolver a inteligência. Aí um dos médicos falou em francês, e eu já entendia francês, sabe? Aí o médico disse em francês que a prova de que o leite materno é bom para desenvolver a inteligência é que as crianças prematuras começam a beber leite, mamar mais cedo. Aí eu pensei cá comigo, olha, até que enfim estão dizendo uma coisa boa, porque antes disso eu dizia que eu nasci antes do tempo e eu não dizia nada para ninguém, parecia que era uma coisa ruim. Aí eu pensei comigo, puxa, até que enfim eu estou escutando uma coisa boa. Professor, agora vamos falar um pouquinho do senhor. O senhor é filósofo, historiador e esperantista. Historiador, o senhor escreveu um livro muito interessante, chamado A Fundação de Florianópolis. Conta um pouco sobre esse livro. O senhor fez uma pesquisa sobre os pioneiros da colonização da ilha de Santa Catarina, que hoje é a cidade de Florianópolis. Como é que foi essa aventura de escrever esse livro? Como é que foi a aventura de escrever esse livro? Pois a olha, Fundação de Florianópolis. Como eu era muito curioso, porque eu, inclusive, no meu primeiro livro que eu escrevo, falo da minha vida, né? Eu digo que o meu ideal era esse, era liberdade de ser e sabedoria, parece que é a expressão que eu uso lá. Eu estudo. Porque eu gostava sempre de aprender. Perguntava ao pai, isso e aquilo lá. Então a minha tendência era já essa desde o começo. Até a escrita, né? Liberdade de ser significava o seguinte, que eu não queria ir para o seminário. Mas então eu acabei, contudo, indo, mas com aquilo sempre na minha cabeça. Um dia eu saio. Tá. E eu saí em 1967. Olha. E eu queria muito bem a minha mãe, sabe? Então, tudo que ela quisesse, eu ia fazendo. E com isso eu fui para o seminário, por sugestão da minha mãe. O primeiro contato com o seminário foi com o Raulino, que eu não fui ainda naquela vez, mas eu fui dizer para minha mãe que o Raulino me convidou, né? Eu lá sabia o que era seminário, eu pensava que era um lugar bonito e tal. Não deixa de ser, né? E depois disso, era no Rachadel. O padre João Reitz era o irmão mais velho da minha mãe, que ficou padre, né? Então, ele voltou de Roma formado. E aí, no Rachadela, minha mãe fez um bonito banquete para ele, e eu era menininho assim de 4, 5 anos, com medo de gente fora, né? Ainda puxaram mim para lá para cumprimentar o padre João. E assim eu comecei a estudar. Fui aprendendo. E a minha curiosidade de aprender foi essa. Desde o começo eu fiquei atento à Fundação de Florianópolis. Pois é, Fundação de Florianópolis. Desde o começo. Foi a primeira página minha de história. É o Dias Velho, de quem veio de São Paulo para cá. Pois fala um pouquinho de Dias Velho. Ele nasceu em que época? Olha, eu agora, como eu já estou com memória fracassando por causa da idade, o Dias Velho, em 1930, espera aí, não, ele funda Florianópolis, não, ele é governador em 1930. Não, 1600, né? 16. Não, o Dias Velho é século XVII, né? 16. 17. Não.
O senhor escreveu esse livro em 73? Eu nasci, espera aí. Em 1925? Não, eu agora estou um pouco confuso. É assim, quando fundaram Florianópolis, Sim. nomearam Dias Velho primeiro governador. Então ele vem e é em 1736, mais ou menos. Não, eu acho que é 1636 então. 46. Ele faleceu no final do século XVII, que é 1680, 1690, não sei, uma base aí. Mas tudo bem, isso ele dado vem, não precisa. É nomeado governador. Tá certo. E como governador, ele foi a Alagoa, instalar lá uns migrantes e tal. E foi nessa ocasião que também foram instalados alguns açorianos em Lagoa. Não é? Lagoa, não, mas isso aí já é 1748 a 1756. Aí já é 80 anos depois da morte dele, sei lá. Porque primeiro funda a cidade. Tá, funda a cidade. Sim, agora estou me lembrando. Sim, tá. 1773, ele manda fundar Florianópolis. 1673. 1673. Sim. Tá. Então, 1673 ele manda fundar, quer dizer, o governo manda, o Dias Velho manda fundar Florianópolis. Sim. Mas não vem ele pessoalmente, vem o filho dele. Tá. E 2 anos depois vem ele. Tanto que na época que eu publiquei o meu livro, até foi uma das razões por que eu publiquei meu livro, é que eu dizia que Florianópolis não foi fundada em 1775. 1675. 1675, porque ele mandou o filho dele na frente, e ele pessoalmente não foi. Ele só foi mais tarde ver lá, porque ele mandou fundar outras e outras coisas por ali, Perfeito. E ele ia passando. Ele era um político assim mais de trânsito lá. Então o filho dele é que vem. Mas na época o Oswaldo Cabral, que era um historiador catarinense, publicou um livro dizendo que Florianópolis tinha sido fundado em 1675, e eu disse não, 1673, porque na época o que verdadeiramente interessava era plantio, e o filho do Dias Velho veio fazer plantações. 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 E plantaram e tal, e deu tudo certo, depois o Dias Velho veio ver. O senhor chegou a... E ali eu comecei a escrever a história de Florianópolis. Certo. O senhor chegou a... o senhor fez pesquisas em manuscritos de São Paulo? O senhor fez pesquisas em manuscritos? Eu não me lembro bem como é que eu fui reunindo documentação, porque tanto se publicava em revista como fora, né? Porque o documento, desde que o texto seja correto, ele vale qualquer cópia, né? O que importa no documento é o conteúdo. Aí eu escrevi o livro exatamente para defender a data de 73. E o Oswaldo Cabral, que defendia 75, aderiu depois à minha... Mas como o meu livro chegou já um pouco mais tarde, da ideia de festejar o centenário, o prefeito não quis mais fazer o centenário, porque ele disse, pois fazer depois também fica chato, né? Então aconteceu o seguinte, eu lancei o meu livro e o Oswaldo Cabral veio ao lançamento. Ele concordou comigo no fim. O relacionamento do senhor com o falecido historiador Oswaldo Rodrigues Cabral era bom? Se ele era bom de história? Desculpa, o relacionamento do senhor com o historiador... Era bom, eu às vezes ia à casa dele, ele morava ali perto do Colégio Catarinense, no outro lado da rua. O Colégio Catarinense de um lado e o Oswaldo Cabral do outro lado. Às vezes eu ia lá. Depois a gente era estudante e ele era professor. Então a gente aceitava